como é que essa alta das commodities energéticas está impactando o setor de fertilizantes, a fabricação de fertilizantes? O impacto ele nasce já na produção, né? Então, apesar dos apelos do presidente americano, até mostrando um pouco da própria hipocrisia que ele fez na campanha de tentar pautar a economia numa área ambiental e agora está pedindo socorro para a OPEP, e o príncipe saudita deu uma aula para ele, inclusive trazendo histórias de 1979, quando o Japão disse que o mundo precisava sair dos combustíveis fósseis, das commodities fósseis, para uma energia mais verde. Então, você vê que é uma conversa de mais de 40 anos no mercado. O problema é que com a quebra da cadeia de suprimentos agora e o ESG, que está pegando muito forte, as grandes petroleiras que produzem o petróleo e o gás natural diminuíram a taxa de investimento, o nível de investimento, de uma maneira muito drástica. Até a Engine One acabou ganhando 2 assentos no conselho da Exxon, e está impactando isso de uma maneira muito forte. O gás natural é o principal insumo para a fabricação do amônio, e do amônio nascem basicamente todos os fertilizantes nitrogenados, que são muito utilizados para culturas como a canola, o milho, outros cereais, o próprio trigo também usa muito, que é a ureia, sulfato de amônio, nitrato de amônio, DAP, MAP, a ureia 32%. Então, uma alta no gás natural, ele vai impactar nos custos de produção para o produtor. Em algum momento, isso vai ter que ser repassado. E grande parte disso é o fomento aos baixos investimentos na exploração e produção de commodities energéticas. Ou seja, até na produção de alimentos, essa pressão de ESG está tendo reflexo, porque, de certa maneira, acaba desincentivando o incentivo à produção de commodities energéticas fósseis, que aumenta o custo de produção, e isso vai repercutir, inclusive, no custo de alimentos. Ou seja, é aquela ideia de que a economia é complexa e tem muitos resultados não intencionados e que nem sempre são previsíveis, né? E, Vicente, você falou o timing de compra do insumo e utilização do insumo. Eu já vi algumas notícias sobre a questão dos fertilizantes que estão aumentando agora, mas que para a próxima safra no Brasil isso não é um problema porque os insumos já foram adquiridos. E é exatamente isso? Então esse é um problema para o ano que vem? Como é que a gente pode ter um timing das repercussões em preço dessa dinâmica? No Brasil, a gente tem, dependendo da cultura, até 3 safras, né? Então, no milho, por exemplo, a gente consegue ter 3 safras no Brasil. Mas o grosso mesmo da produção é agora, por exemplo, comentando sobre o milho verão e depois o milho inverno. No caso da soja, a gente tem a soja plantada no verão e aquela terra que, quando é possível plantar no inverno o milho, então essa mesma terra sofre. Soja, é plantado a soja e depois é plantado o milho, ou plantado trigo, ou plantado sorgo. Então, há dentro da terra, dentro de um ano, essa rotatividade. No caso do café é diferente, porque é uma cultura perene, né, mais perene, não é eterna, né? A planta tem uma determinada quantidade de anos que ela consegue produzir bem, depois ela tem que ser substituída. Mas ela já tem o café na mesma terra o ano todo. Então, quando a gente fala de, por exemplo, de soja, que agora está sendo plantado, né, praticamente já passou dos 50% aí de plantio, então tudo que vai ser consumido para aquela soja está praticamente comprado, com raras exceções, né? Então, por exemplo, dentro da base de custo da produção de soja ainda tem óleo diesel que vai ser comprado, porque não dá para estocar por tanto tempo assim. Então, há ainda componentes que serão adquiridos com custos mais altos, mas o grosso da produção já foi adquirido. Então, para o caso da soja, 2023 é a nossa base de preocupação. No milho, ainda tem uma quantidade de produtores, que não é a maioria. 2023 ou 2022? Soja 2023, porque os insumos de 2023 ainda serão comprados. Tem produtores que já fazem uma boa gestão e já começam a fazer a aquisição desses insumos, até com base no que eu e o Ale vamos trazendo de informação quanto à questão do risco de não recebimento, porque esse é um outro problema. Não é, de repente, o preço, é não ter. Então, esse é um que ponto. É pior ainda, né? Que não é pior do que a matéria-prima com preço alto, é matéria-prima que não existe, né? Exatamente. Então, a gente tem esse ponto para a soja 2023.
Já no milho de inverno, a gente tem uma situação que uma boa parte dos produtores já fizeram as suas relações de troca, barter, mas tem uma parcela que ainda não fez. Então, para o milho safrinha, que a gente chama, né, que é o milho de inverno, ainda tem um percentual de problema que esses produtores podem correr. Mas o grosso do nosso problema é soja 2023, milho verão 2023. Aí sim, esse custo adicional que está sendo apresentado, ele precisa ser revertido em receita, porque senão a relação de lucratividade e margem líquida vai ficar muito pressionado. E aí, pessoal, Stormer na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.